toda vez que você toca num festival desse tamanho, você atinge um público muito maior do que você na verdade tem. Então, com certeza, o espaço que abre para o rock brasileiro é enorme. Podcast Memória Rádio Disney. No episódio de hoje, vamos viajar no tempo e relembrar momentos emocionantes do Rock in Rio. Rio de Janeiro, 1985. 10 dias de música, o maior palco do mundo, muitas atrações nacionais e internacionais. Uma plateia iluminada com 1.380.000 pessoas em uma área construída especialmente para o evento, conhecida como Cidade do Rock. Assim nascia o maior festival do mundo, o Rock in Rio. Entre os grandes nomes da música brasileira, participaram da primeira edição ídolos como os Paralamas do Sucesso e Lulu Santos. Em uma entrevista para a Rádio Disney, o Lulu contou como se sentiu naquela época. Eu me sentia despreparado porque eu estava despreparado. Aquilo teve um efeito muito forte na minha vida. Eu fiquei bem triste durante uns 6 meses. E eu saí do Rock in Rio entristecido com o resultado do que eu tinha conseguido fazer. O primeiro show foi realmente muito difícil, foi ruim, a plateia não estava exatamente comigo, o jornal detonou no dia seguinte, e era chato, porque naquela época você fazia um show, esperava uma semana e fazia outro. E eu não fiquei com o melhor astral possível, mas cheguei no segundo e reuni minhas forças, tinha 90.000 pessoas na minha frente, estava de noite, tudo iluminado, eu reformulei o show mais ao gosto de uma multidão e deu extremamente certo. Eu nunca tinha me defrontado pessoalmente com a competição dos atos internacionais. Esses que correm o mundo, tocando para milhares de pessoas em todos os continentes, a produção que precisa pela quantidade de recursos, dinheiro que eles movimentam. Bandas como Queen estão acostumadas naquele momento a tocar diariamente para 60.000 pessoas em cidades diferentes, em países e continentes diferentes. Se você já viu o vídeo da banda Queen cantando Love of My Life no primeiro Rock in Rio, sabe do que o Lulu tá falando. Foi a coisa mais emocionante comentada até hoje. Vendo aquilo na minha frente, o profissionalismo, o tamanho, a competência, a força daquilo, eu percebi que a gente precisava comer um pouco mais de feijão. Eu estou falando de mim pessoalmente. Outros atos, talvez que almejavam menos e foram mais corajosos ou se impactaram menos, como Paralamas de Sucesso, por exemplo, foram extremamente bem esse ano. Esse ano não foi bom para mim. Por outro lado, me fez quem eu sou. Me tornou um profissional cioso que tem para si que cada espetáculo que você oferece é uma oportunidade de fortalecer a sua aliança com quem gosta de você, e a melhor forma de fazer isso é entregar o melhor que você pode. E deu muito certo, tanto que Lulu se apresentou mais 3 vezes no Rock in Rio, nas edições de 2013, 2015 e a última em 2019. Em 2013 fez uma participação no show do Jota Quest e, como ele mesmo diz, música boa não tem prazo de validade. E como o Lulu mencionou, a banda Os Paralamas do Sucesso foi extremamente bem nessa primeira edição, abrindo portas para o rock brasileiro. E o João Baroni, baterista dos Paralamas, contou sobre a importância do Rock in Rio neste cenário. Olha, hoje em dia ninguém tem a exata dimensão do que significou o Rock in Rio naquela época, onde nada parecido tinha acontecido no Brasil. Um festival daquele tamanho, daquela magnitude. Então realmente foi um momento ímpar, né? Porque pela primeira vez o Brasil entrava no circuito dos grandes shows internacionais e houve uma expectativa enorme para os artistas brasileiros que poderiam entrar ali, subir ali naquele palco, e foi realmente marcante. Os Paralamas tiveram uma repercussão gigantesca de âmbito nacional e internacional com a participação no Rock in Rio. Foi um negócio importantíssimo para a nossa carreira e para toda a história do rock brasileiro, sem a menor dúvida. Vê se não vai demorar,
E foi mesmo, viu? O trio carioca de rock brasileiro foi a grande revelação do festival. Durante o show, Herbert Viana não deixou barato e criticou a plateia que vaiou outras bandas brasileiras antes deles. Foi tão importante na carreira da banda que em 2007 lançaram um CD e DVD chamado Rock in Rio 1985. Cara, era um sonho pra gente poder estar ali, porque a gente vinha batalhando para abrir portas, para mostrar o nome da banda e o nosso trabalho e tal, e a gente foi várias vezes no início do festival e viu a reação das pessoas que no Brasil você nunca tinha visto, por exemplo, AC/DC ou Ozzy Osbourne. Então eles vaiavam muito a brasileirada que estava antes, como não exatamente como desprezo, mas pela urgência que eles tinham e a carência de poder ver pela primeira vez na vida uma daquelas bandas de nome e tal. Então isso foi importante e fez parte da nossa apresentação, porque eu fiz um discurso ali na hora falando isso, condenando e dizendo que se eles quisessem que eles ficassem em casa aprendendo a tocar um instrumento, quem sabe no próximo Rock in Rio eles não estariam ali no palco. Você pode chorar. Sensato que fala, né? Cuide bem do seu amor, seja quem for. A segunda edição foi em 1991, no estádio do Maracanã. Naquela época, bateu recorde com o maior público pagante de um show com a banda A-ha. 198 mil pessoas. Grandes nomes passaram nessa edição. Guns N' Roses, por exemplo, foi uma das bandas mais esperadas. Também se apresentaram Sepultura, Titãs e Capital Inicial. Em 2001, devido à força do Rock in Rio, construíram uma nova cidade do rock no mesmo local da primeira edição e o festival ganhou a legenda Por um Mundo Melhor. E, além disso, 3 tendas de cultura e arte com ritmos do mundo todo. Mais de 150 artistas. E o Capital Inicial também se apresentou nessa edição. O Dinho Ouro Preto tem uma história curiosa para contar. Que país é esse? Que país é esse? Sim, eu tenho uma história boa. Na verdade, são todas ligadas a esse primeiro Rock in Rio, o primeiro que a gente faz, eu acho que é 2001. Não é o primeiro, é o segundo que a gente faz. Eu lembro que a gente estava, acho que em São Luís, quando a gente viu o que tinha acontecido com o Carlinhos Brown, tinham jogado copos nele, d'água, e a gente falou, putz, vai acontecer pior ainda conosco, e nós estamos tocando violão numa noite de rock. E a gente correu para o Rio, chegamos um dia antes, fomos fazer um ensaio para que todo mundo pudesse tocar guitarra, o Louro tocar guitarra, e acho que, se eu não me engano, o Kiko Zambianchi ainda continuou no violão, mas a gente fez um pequeno... sim, outra coisa, a gente ficou em pé, a gente estava tocando violão, a gente estava tocando sentado ainda. O mundo vai acabar, ela só quer dançar. Todo mundo apavorado, a gente fez ainda mais um ensaio no Rio, e estávamos no camarim esperando a nossa vez de tocar, a ansiedade assim saindo pelos ouvidos, todo mundo muito nervoso, e eu lembro que bate na porta lá pelas tantas e alguém diz pra gente, olha, tem um cara lá fora chamado Thomas Green Morton querendo entrar. Eu não sei se vocês lembram quem é Thomas Green Morton. Ele é um pseudo médium que foi desmascarado pelo Fantástico, mas ele era um médium que dizia que fazia curas milagrosas pelas mãos, que transpirava perfume, e ele tinha um grito, ele dizia "Ha!", e tinha vários devotos, muitos deles artistas, inclusive. Se um dia eu pudesse ver. Mas a gente falou, deixa o cara entrar, a gente não tem nada a perder, deixa o sujeito entrar. Ele entrou e todo mundo se olhou, falou, e agora? O que esse cara vai fazer? O que ele está fazendo aqui? E ele virou pra gente com ar solene e virou e disse, deem as mãos, vamos fazer um círculo, vamos nos abraçar. E como nós estávamos quase anestesiados de tão nervosos, nós obedecemos simplesmente. Qualquer coisa que nos distraísse do nosso nervosismo era bem-vindo. Nós fazemos a roda, nos abraçamos como jogadores de futebol, assim,
esperando que ele dissesse algo. Ele não disse nada, ficou em silêncio. E olha só como a vida é. O silêncio dele acabou sendo algo que nos acalmou. Acabou botando a bola no chão. Todo mundo teve um momento ali para respirar, para parar, sair do parafuso no qual a gente estava entrando. E eu acredito que justamente ele, que era, aos meus olhos, uma pessoa totalmente desacreditada, acabou colaborando para que nós todos nos acalmássemos e fizéssemos um bom show. Então, olha, a lição dessa história toda é nunca subestime tanto os outros. Ufa, ainda bem que deu certo com os meninos do Capital. Hey, 3 anos depois, em 2004, o Rock in Rio atravessou o Atlântico, chegou em Lisboa e foi o maior sucesso. Foi a primeira edição internacional do festival e teve nada mais nada menos que Paul McCartney no palco mundo. A edição de 2006 também foi em Lisboa, com artistas de diversos lugares, e a cantora Pitty marcou presença dessa vez. Em 2008, volta a Lisboa, mas também chega em um novo destino, a Espanha. Foi o primeiro Rock in Rio Madrid e teve grandes nomes como Lenny Kravitz, Bob Dylan e Shakira. 2010 continuou nas 2 cidades europeias, 4ª vez em Lisboa e a 2ª em Madrid. E sabe quem também fez parte dessa história internacional do Rock in Rio? Sérgio Brito. Descansa meus olhos. Sim, com certeza dá para dizer que o Rock in Rio faz parte da minha história e da história dos Titãs, né? A gente já tocou lá várias vezes, no Rock in Rio em Lisboa, por exemplo, junto com Chutes e Pontapés, no palco Mundo, no palco Sunset, dividindo o palco com Paralamas, sozinhos, de várias maneiras, convidados. Então eu acho que faz parte da nossa história. A gente sempre esteve presente no festival de várias maneiras. 10 anos depois, em 2011, volta para o Rio de Janeiro. E como o público brasileiro esperou por isso, tanto que os ingressos esgotaram em 4 dias. Essa edição foi marcada pelo tributo à banda Legião Urbana, com a presença de ex-integrantes da Legião. Temos nosso próprio tempo. Também participaram dessa edição Red Hot Chili Peppers, Katy Perry, NX0 e tem uma pessoa que participou de quase todas as edições, inclusive essa, mas nunca como espectador. Sabe quem é? Dinho Ouro Preto. Ele contou pra gente. A única que eu não toquei foi a primeira, aquela lá de 85. E eu lembro que naquela época, lá atrás, eu não tinha dinheiro para ir. Eu estava em São Paulo e não pude ir, infelizmente. Fiquei de fora e perdi aquele momento antológico, histórico. Eu perdi aquilo. Eu vi mais tarde algumas das apresentações e infelizmente eu fiquei de fora. Perdi aquilo. Como espectador, no entanto, sempre que a gente vai ver, a gente vê os outros artistas. Então eu vi os Chili Peppers, eu vi Panic! At the Disco, eu vi 30 Seconds from Mars, Offspring, várias bandas que se apresentaram na mesma noite que a gente. Eu fiquei esperando para ver os caras. Então eu vi Muse também. Então eu vi várias dessas bandas no palco do Rock in Rio, mas era a mesma noite que eu estava me apresentando também. Em 2012, o Rock in Rio encantou o continente europeu mais uma vez com um novo espaço voltado para a arte de rua chamada Street Dance. E ela, a nossa rainha Ivete Sangalo, levantou poeira em Lisboa. 2013, volta para a cidade maravilhosa com uma linda homenagem ao Cazuza. 2014, aterriza em Portugal, comemorando 10 anos de Rock in Rio Lisboa, com um show incrível dos Rolling Stones, com participação de Bruce Springsteen. Demais, né? 2015, o Rock in Rio completou 30 anos com 2 edições. Uma no Rio e outra pela primeira vez em Las Vegas. Lembra do parabéns na abertura do festival? Foi emocionante. Bom, 2016, Lisboa, mais uma vez, abre as portas para o Rock in Rio. E 2017, que edição foi essa? Não superamos até hoje, cheia de novidades. O Shawn Mendes fez sua primeira performance no Brasil no palco Mundo. E Vetinha grávida de gêmeos no palco também, Pablo Vittar se apresentando pela primeira vez
E a Fabi, nossa locutora, em uma entrevista com a Pablo, perguntou sobre o Rock in Rio. E o Rock in Rio, lá de 2017, você cantou com a Fergie. Como é que foi isso, né? Como é que veio o convite e como foi a sensação de cantar para aquele mar de gente, aquele público enorme? Como é que foi? Nossa, foi demais. Eu lembro que eu não tava nem um pouco assim, fazendo pose, sabe? Eu tava me jogando mesmo e me divertindo mesmo, porque eu sou muito tipo, eu não sei se eu vou estar aqui de novo ano que vem. Então, meu amor, eu vou me esbagaçar nesse palco. E foi o que eu fiz. Me diverti, cantei, conheci a Fergie, recebi o carinho daquele público grande. E espero estar lá, no Palco Mundo, com um show meu, fazendo a galera dançar em breve. E nessa edição de 2017, tivemos a participação dos Titãs e do The Who. E o Sérgio Brito dos Titãs tem uma história muito legal. Quem sabe o que é ser fã vai entender. Olha, aconteceu muita coisa legal, muitos encontros, muitas coisas bacanas, bonitas aconteceram, mas eu acho que uma que eu guardo assim com carinho é um encontro com o Roger Daltrey ali no saguão do hotel. O The Who estava hospedado no mesmo hotel que a gente. É um cara de quem eu sempre fui fã, então, desde a minha adolescência. Então você encontrar com um cara assim, cara a cara ali, uma situação normal, prosaica, é um privilégio, é uma coisa que só acontece numa situação dessas, né? Você encontra a pessoa desarmada ali, troca uma ideia, e como se você fizesse parte ali do convívio daquela pessoa. São momentos mágicos, realmente. Eu acho que isso a gente deve a eventos desse tipo, né? Em 2018, a Anitta participou do Rock in Rio Lisboa. Foi sua primeira apresentação em um Rock in Rio. E já começou muito bem, em um palco lindo, gigantesco, e ela brilhou e nos encheu de orgulho cantando Garota de Ipanema. Olha, eu acho que Garota de Ipanema é tão icônico pro Brasil que a gente nem lembra a primeira vez que escutou, viu? Mas eu lembro uma vez que eu cantei, que foi no Rock in Rio Lisboa. Eu cantei antecedendo uma música minha e foi bem legal, foi bem especial. Nunca imaginei que eu ia estar aí cantando uma versão de Garota de Ipanema, que é essa música tão icônica pro Brasil, né? A Anitta se apresentou no ano seguinte, em 2019, no Rio de Janeiro. A Loki abriu o Palco Mundo e foi lindo. Essa edição bateu todos os recordes. Foi o último Rock in Rio por motivos óbvios que todo mundo sabe, mas foi inesquecível. 300 horas de música. O Rock in Rio foi e ainda é muito importante no meio musical em todos os sentidos, principalmente para o rock brasileiro. Se você sai vitorioso daquele palco, se você consegue fazer aquela multidão entrar na mesma sintonia que você sai de lá maior do que você entrou. Você sai amplificado. E você tem inúmeras histórias de bandas que cresceram pós Rock in Rio. Capital é uma delas. Acredito que as bandas se profissionalizaram estando em contato com um evento tão grande, aprendendo como produzir grandes eventos, como fazer cenografia, como as equipes devem se organizar, vendo muitas vezes como os gringos faziam. Então acredito que todo o show business brasileiro se profissionalizou pós Rock in Rio também. Foi um aprendizado para todos os envolvidos, dos técnicos, dos holds, dos cenógrafos, dos iluminadores, dos músicos, todos envolvidos. Acho que foram obrigados a se aperfeiçoar. Todos nós crescemos junto com o Rock in Rio. Então eu acredito que sim, o Rock in Rio lá atrás, de 85, é um divisor de águas. A partir dali, o show business brasileiro, de um modo geral, amadurece e melhora. Então eu acredito que sim, o Rock in Rio é fundamental não só para o rock brasileiro, mas para todo o nosso meio. Ai, que saudade! Quantos momentos lindos, né? Emoções, experiências inesquecíveis. 119 dias de magia desde 1985. Valeu cada momento. Mas em 2022 vamos ver novamente os portões se abrindo e a galera correndo pro maior festival do planeta. Uou! Rock in Rio!
Podcast Memória Rádio Disney.